a Thaís, que ela tem um recado muito sério para a igreja, seríssimo. Coisa rápida, queridos. Paz do Senhor. Você que deu seu nome para o acampamento de 2020. Quem deu o nome aqui? Aí, legal. Hoje, no finalzinho do culto, a gente quer falar 1 minutinho com vocês. Vocês que deram o nome. Então, não vão embora. É 1 minuto. A gente vai dar um recado para vocês, só para organizar as ideias rapidinho. Tá bom? 1 minutinho no final do culto. Deus abençoe. Amém. Rapidinho, tá vendo? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25, eu quero compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja. Diz assim o texto sagrado: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Meu Pai Santo, no nome de Jesus, eu estou diante da Tua palavra, estou diante da Tua igreja, e peço a Deus que nesta noite, o Senhor venha tomar a minha vida de uma maneira especial, para falar ao Teu povo, a Tua igreja que está aqui. Meu Pai, no nome de Jesus, eu dependo agora, única, exclusivamente do Senhor. Fala conosco, Senhor, a Tua palavra é para nós, para esses dias. Eu creio, Senhor, que ela tem sido manifestada aos nossos corações. E, ó Pai, queremos viver a Tua palavra nesta noite. Obrigado pela Tua presença que está aqui neste lugar, pelo Teu Espírito Santo que passeia entre nós e tem mexido com os nossos corações. Meu Pai, no nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Você está aqui? Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Quando nós começamos a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vimos Deus criando o mundo, criando o universo, e Deus deu um toque final e todo especial nesta criação. Ele criou a excelência da sua criação, Deus criou o ser humano. Diferente do que muitos pensam, a ideia principal de Deus não é deixar o homem sozinho, né? Criou, largou aqui, e até alguns, existe uma certa filosofia que diz que Deus sentou no alto e grandioso trono, sentou e fica lá de cima vendo os homens sofrerem aqui na terra sem se envolver, sem se importar com o ser humano. Muito pelo contrário, a Bíblia nos dá certeza de que Deus, que quando criou o ser humano, Ele cria um relacionamento pessoal e íntimo com o homem. Ele não queria deixar o homem só. Então toda virada do dia, por volta das 6 horas, aquele momento que o sol estava se pondo, Deus aparecia para conversar com o homem. É por isso que alguns dizem que nós temos uma fascinação tão grande, não pelo nascer do sol, mas pelo pôr do sol, porque está dentro do ser humano já esse relacionamento com esse pôr do sol, daquele momento em que Deus aparecia para Adão, para conversar com ele, na virada do dia, no pôr do sol. Só que chegou um momento, queridos, que o próprio ser humano, ele não quis mais continuar com Deus. Sabe aquele negócio, ter um relacionamento com o Criador do universo, com o Deus Todo-Poderoso? O homem desobedece a Deus, se afasta de Deus, se distancia de Deus. Não foi simplesmente uma ideia de Deus para o homem se afastar. Não, o homem que quis se afastar de Deus. Porque Deus deixou na sua palavra, desde o início da criação do ser humano, algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Só que ao mesmo tempo que Deus deixou o livre-arbítrio, a própria palavra de Deus
no livro, na carta aos Gálatas, nos ensina que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então aquilo que você faz, tenha certeza, você vai receber aquilo, o resultado da sua plantação. E Deus lá no Éden chegou para Deus, para o homem e falou o seguinte: olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então Deus já falou: olha, faz tudo aqui, só não coma daqui. Era aquele negócio: vou testar o seu livre-arbítrio, simplificando o que Deus estava falando para o homem: olha, se você comer desta árvore, esta morte vai ser a separação entre eu e você. Queridos, acho que a pior morte não é a morte física, é a morte de separação de Deus, esse afastamento de Deus. Foi exatamente isso que Jesus sentiu ali no Getsemane, quando ele estava prestes a ir para a cruz, porque a partir daquele momento Deus não poderia mais intervir na vida de Jesus, por conta do pecado, dos nossos pecados estavam sendo levados sobre eles. E o pecado nos afasta de Deus, é como se fosse a morte para Jesus naquele momento, já no Getsemane. Deus estava se afastando, Deus já nem respondia mais para ele. O pecado nos afasta de Deus. Mas logo em seguida, após essa separação, Deus já providencia a restauração deste tão importante relacionamento do ser humano com Ele. Deus faz uma promessa para o homem: olha, eu vou te dar um Salvador para esta quebra de relacionamento, e esse relacionamento vai ser restaurado. O que Deus estava fazendo ali em Gênesis capítulo 3? Deus estava assumindo o erro do ser humano. Quem tinha que restaurar esse relacionamento era o homem, mas Deus falou assim: não, eu vou restaurar isso. Você errou, mas eu assumo o teu erro e vou restaurar isso. Diferente das outras religiões, o cristianismo se destaca pela excelência de Deus, o nosso Deus, assumir o nosso erro. Já parou para pensar nisso? Nenhuma outra religião é assim, mas o cristianismo se destaca por isso, porque Deus assume o nosso erro. E o que ele faz? Ele envia Jesus para assumir a morte que foi destinada ao ser humano. Jesus morre no nosso lugar. Pode parecer que não, queridos, mas Deus está preocupado grandemente com sua vida. Ele não vai te deixar sozinho em nenhum momento. Desde o início da criação nós vemos Deus se importando com o homem, querendo ter esse relacionamento, na virada do dia, conversar, de trazer tudo que era de melhor para o homem. Aí o homem peca, e Deus continua nesse desenrolar, nesse desenvolver de um relacionamento, e Ele tenta trazer de volta o homem para Deus. E Ele fala o seguinte: eu vou colocar o meu filho para morrer no teu lugar, para que esse relacionamento volte a existir. Porque Deus se importa conosco. Deus está preocupado com a minha vida, com a sua vida. Talvez você ache que Deus não está preocupado, não está nem aí com a tua vida. Cada minuto da sua vida, Deus tem te observado. Cada minuto que você tem vivido, Deus tem olhado para você. E eu quero te dizer algo importante: Deus não se esqueceu de você em nenhum momento. E a palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, que Ele pegou o seu nome, escreveu na palma da mão dele. Sabe quando você precisa anotar alguma coisa, um número de telefone de alguém para não esquecer, você pega uma caneta azul e escreve o número de telefone na mão para lembrar dessa pessoa depois. E a Bíblia nos diz que Deus escreveu o nosso nome nas palmas das mãos dele, para não esquecer de nós. Aí você pode se perguntar: mas pastor, se Deus não se esqueceu de mim, por que eu estou vivendo essa vida desta maneira, desse jeito, sofrendo horrores? Deixa eu falar uma coisa para você: se Deus não tivesse esquecido de você, esse horror que você estava vivendo, queridos, ia ser o pior terremoto da sua vida. Por Deus não ter esquecido de você, isso que você está vivendo não é nem 10% do que você estaria vivendo se Deus estivesse virado as costas para você. Mas é um período que você tem que passar, que nós passamos, para nos aprimorarmos, para nós crescermos na nossa maturidade, chegarmos a uma maturidade na nossa fé.
Isso Deus preparou, mas ao mesmo tempo que nós estamos passando por isso, eu volto a dizer para você, Deus não está te deixando sozinho em nenhum momento, Ele está ao seu lado e melhor ainda, te carregando no colo quando você menos percebe, amém? Esse desejo de estar ao lado do ser humano, é da parte de Deus, não é da nossa. O povo de Israel ficou durante 400 anos escravo no Egito, Deus liberta esse povo de uma maneira sobrenatural, Ele envia 10 pragas para afrontar os deuses do Egito, e faz algo sobrenatural ali, porque o propósito de Deus é colocar o ser humano, aquele que serve a Ele, em liberdade. Não pense, vou voltar aqui no seu problema, não pense que esse teu problema vai ser o resto da sua vida, tudo que você tem ainda para viver de dias, de anos, você vai sofrer assim, não, a liberdade de Deus vai chegar na tua vida em nome de Jesus. E a pastora Rita profetizou aqui agora, e você declarou na tua vida, que essa semana é o término de muitas coisas ruins, e o aparecimento de muitas coisas boas, porque a liberdade da parte de Deus, faz parte do plano dele para as nossas vidas, livre dos sofrimentos que nos causam dores, livre das opressões, livre das calúnias, livre de tantas outras coisas. O povo estava preso no Egito, e Deus chega assim, eu vou libertar, vontade dele, de nos libertar, e Ele resolveu te libertar nesta noite também, te dar a liberdade desse momento que você está vivendo. E o povo de Israel saiu do Egito, foi levado ao deserto, uma peregrinação de 40 anos, por que 40 anos? Porque o povo precisava aprender a confiar em Deus, foram 400 anos lá no Egito, sofrendo, esquecendo de Deus. Deus falou assim, olha, eu preciso pelo menos de 10% desse tempo, para que vocês comecem a aprender a confiar em mim, a depender de Deus. E olha só que interessante, no deserto eles não tinham água, e Deus sabe o que Ele faz? Água da rocha, tira a pedra, água da pedra, queridos, onde já se viu isso? Mas Deus faz isso. Eles não tinham sombra no deserto. Eu estava caminhando hoje com o Igor aqui, eram mais ou menos umas 2 horas, e a gente, deixei o carro aqui, tinha que resolver uns negócios aqui, e a gente estava no sol, quando a gente atravessou, pegou a sombra. Eu falei para ele, olha que diferença, né, do sol para a sombra aqui. Imagina você num calor de 40, 50 graus lá no deserto, caminhando. Deserto é deserto, queridos, não tem montanha lá não tinha nada, nenhum, né, guarda-chuva, não tinha nada disso. Sabe o que Deus faz? Ele coloca uma nuvem sobre o povo durante o dia, para dar um refrigério, trazer uma sombra para o povo. Olha que Deus bom esse daí, queridos, esse nosso Deus. O povo não sabia, já viu, não sei se vocês sabem, mas a gente parece que tem alguns centímetros, ou meio centímetro, um dos nossos lados, é mais curto que o outro. Então dizem alguns que quando a gente está caminhando no deserto, a gente perde a direção, porque um lado é menor, então a gente vai pendendo, sabe aquele negócio? Você não percebe, mas quando você vai andar em linha reta, vai chegar lá na frente, você está fazendo uma curva. Imagina você caminhando no deserto, sem saber para onde que ia. O que Deus faz? Ele pega essa mesma nuvem e fala para o povo, olha, segue a nuvem, porque eu estou nessa nuvem, eu estou direcionando vocês. A nuvem caminhava e o povo seguia. No deserto nós temos direção de Deus. No deserto, queridos, você tem comida no deserto? Não, mas para quem confia em Deus, vem maná do céu. O povo tinha maná do céu. Nenhum deserto na nossa vida significa ausência da presença de Deus. Vou repetir para você isso. Nenhum deserto na nossa vida significa ausência da presença de Deus, porque é no deserto que Deus vai manifestar o poder e o cuidado dele sobre a nossa vida. Mas nós nos esquecemos que Deus está conosco no deserto. O povo de Israel também. Deus dá instruções a Moisés para construir um tabernáculo, uma tenda, algo fantástico, para lembrar os israelitas que Deus os acompanhava em sua peregrinação. Se o profeta Isaías tivesse vindo antes de Moisés, mas foi bem depois, Moisés poderia citar para o povo Isaías 43, versículos 1 ao 3. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei.
Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Queridos, esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que não vai te deixar passar por uma prova de fogo sozinho. Nessa enfermidade, sozinho. Nessa luta, sozinho. Ele vai estar com você. Esse texto de Isaías, o Senhor está querendo dizer, olha, em toda e qualquer situação, na água, no fogo, no ar, no chão, na terra, qualquer lugar, Deus vai ser o nosso Salvador. Esse é o nosso Deus. Então Deus falou, olha, constrói um tabernáculo para que o povo se lembre que eu estou no meio dele. Pode colocar a imagem do tabernáculo aí. Eu tentei achar na internet, mas não tem muita coisa boa não, mas pelo menos isso aqui dá para a gente dar uma olhadinha neles, tá? O que me chama a atenção, até comentei agora no momento da ministração da oferta, é que esse tabernáculo foi construído com as ofertas voluntárias do povo. Ninguém no deserto, ninguém ali foi obrigado a contribuir para a construção do tabernáculo. Deus falou assim, olha, pede para que o povo contribua com o que eles têm, com ouro, prata, bronze, com pedras preciosas, com tecidos, com púrpura, com tecidos de linho, tecidos finíssimos, com madeira da melhor qualidade. Peça para que o povo contribua para isso. Ninguém foi obrigado, mas a Bíblia nos fala, queridos, que ninguém ficou sem contribuir. Olha que interessante, ninguém foi obrigado a contribuir na casa para a construção da casa de Deus, para edificar o tabernáculo para Deus, mas ninguém ficou sem contribuir. E olha, aqui no deserto, mais de $1 milhão, queridos, é muita coisa. Por que eles fizeram isso? Eles pensaram, olha, se nós vamos ter a presença de Deus em nosso meio, nós queremos essa presença, então nós vamos contribuir para que haja esse local onde a presença de Deus seja manifestada. O povo estava no deserto, e no deserto, eles abrem o coração para a casa de Deus. E sabe o que acontece? Deus os faz prosperar no deserto. Vou te frisar isto. O povo estava no deserto, poderia falar, não, nós estamos no deserto, eu não vou contribuir, não vou dar nada. Mas no deserto, eles abriram o coração para a casa de Deus, e Deus os fez prosperar em meio ao deserto. Isso você tem que ter firme no teu coração como membro do corpo de Cristo. Não retenha a tua oferta, não retenha o dízimo, mesmo em meio a um período de deserto na tua vida, porque vai ser nesse momento que Deus vai te fazer prosperar. Porque Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus fala, olha, deem, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medirem vocês. Ou seja, se eu tenho um coração aberto para abençoar a casa de Deus, o que Deus faz? Ele tem um coração aberto para abençoar a minha vida também. Essa lei de plantar e colher existe até hoje. Eu não vou falar para vocês que não existe nenhum judeu pobre. Tem, mas a maioria é rica. Procura um pobre aí, um judeu pobre. O pobre deve ser a nossa classe social, né? Porque a palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Isso daqui Paulo estava falando sobre as contribuições na igreja. Mas olha só, voltando aqui à palavra do Senhor, esse tabernáculo, ele teve a contribuição do povo, voluntária. Só que na hora de construir, Deus fala assim, eu quero que você separe para mim 2 pessoas para se encarregarem desses artefatos do tabernáculo. Separe para mim Bezaleel e Aholiabe. Nossa, até que saiu rápido isso aqui, hein? Bezaleel e Aholiabe. Bonito esse nome, hein? Pô, Cícero, põe Aholiabe, é mais bonito do que Apolo. Dá mais para mudar não, né? A mulher não deixa. Então tá bom, meu Deus do céu, Edina. Olha só, Deus nos criou com dons e talentos.
E Deus falou assim, olha, eu quero esses dois, que eu coloquei talentos na vida dele, e agora eu quero que esses talentos que eu coloquei quando eles nasceram, sejam transformados em dons. Pastor, qual que é a diferença de dons e talentos? Talento é aquilo que você tem quando nasce. Quando você começa a usar o seu talento na igreja, se transforma em dom, porque é para a edificação do corpo de Cristo e adoração a Deus. Tá? Não adianta nada andar falando, olha, o fulano de tal cantor lá fora tem um dom para cantar. Não, ele tem um talento para cantar. O dom é para usar para o reino de Deus. E Deus quer transformar o seu talento em dons sobrenaturais na casa dele. Meu irmão, você sabe fazer alguma coisa? Minha irmã, você sabe fazer alguma coisa na casa de Deus? A gente estava conversando com o irmão ontem. Ele falou assim, apesar do tamanho da igreja, tem bastante ministérios na igreja. Tem, mas dá para ter mais. É só você pegar, você, meu irmão, minha irmã, que tem um talento, aquilo que Deus colocou no teu coração, falar, pastor, eu quero usar esse meu talento para o reino de Deus. Eu vi que não tem nada desse tipo aqui. Vamos fazer acontecer. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, se alguém fala, fale como que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Ou seja, você não pode ficar de fora no trabalhar na casa de Deus. Meu irmão, aquele negócio, nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem cabeça, tem braço, tem perna, tem tronco, tem tudo. E o corpo também tem estômago, onde só recebe a comida. Não queremos uma igreja de estômago aqui. Nós precisamos de gente que só recebe. Não, tem gente que só recebe, não faz nada, que você precisa fazer algo na casa de Deus. Deixa Deus tocar no teu coração para que você se ajeite num local onde você pode ser levado a adorar ao Senhor, fazendo algo na casa dele. Outra coisa, quando nós lemos o livro do Êxodo, que Deus está dando as instruções para o tabernáculo, uma das coisas que me chama a atenção, é que Deus quem projetou a forma do culto, vamos dizer assim, ali naquele tabernáculo. O tabernáculo era um lugar de culto a Deus, de adoração a Deus. E o que me chama a atenção, queridos, é que foi Deus quem falou, olha, vocês vão fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então a forma correta de um culto a Deus, parte de Deus e não dos homens. E deixa eu falar uma coisa para vocês. E Deus colocou no nosso coração, aqui nessa igreja, de adorarmos a Deus desse jeito que nós somos. E na outra igreja aqui do lado, que é parede com a nossa, Deus colocou no coração deles o jeito de fazer o culto daquela maneira. E na outra aqui da esquina, da mesma forma. E na outra que está ali, que a gente tem a rua da bênção aqui, né? É a rua da graça essa. Então o que acontece? Quem faz a forma de um culto que seja para Deus, é Deus quem vai dirigir. Às vezes as pessoas querem, pastor, não faz isso, faz aquilo. Deus colocou no nosso coração, vai ser assim, está agradando a Ele? Amém. Até o dia que fala assim, Marcelo, não quero nada disso aqui não. Aí eu quebro tudo aqui. Vamos fazer na calçada, né? E a gente faz. Agora vai ser só na praça. Amém, a gente vai para a praça. Mas enquanto Deus está dirigindo nossa maneira de ser no culto, a gente tem dança, a gente tem gente que pula, a gente tem que grita, tem gente que aplaude, tem gente que não aplaude, tem gente que usa cabelo grande, usa cabelo curto, deixa a barba, fica sem cabelo. Alguns aqui sem cabelo, alguns sem cabelo sem barba, uns sem cabelo sem barba, outros sem cabelo, sem nada, né? Um pouquinho para disfarçar. Uns mais gordinhos, né? Então é o nosso jeito, queridos. A gente usa a câmera, hoje a gente usa a luz, né? Já não enxergo sem óculos, né? Agora vocês nos escurinhos aí, vocês estão acordados aí? Então tá bom, porque eu não estou vendo, de repente vocês estão aí no cantinho, né? Esse fundinho musical que está aí, tudo escurinho, né? É para vocês prestarem atenção só em mim, tá? Isso daqui o pessoal fala que agora é modelo teatro, onde vocês vão ficar só aqui em mim. Depois a gente vai pintar tudo de preto aqui, vocês vão ver se o negócio vai ficar, viu? Só 3, glória a Deus, aí vocês viram. Pronto. Não vou falar mais nada não. Então vamos lá, olha só, essa estrutura do tabernáculo, que coisa linda. Eles tinham aqui, olha, desse lado de cá, 50 colunas de bronze. Desculpa, queridos, 20 colunas de cada lateral. 20 colunas aqui, 20 lá, e aqui seriam 10 menos uma, dá 8 aqui. 2, 4, 6, 8, 10 também? Dá 10.
São 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Esse é o tabernáculo. Eu não vou falar sobre tudo que está aqui, tá? Numa outra oportunidade eu falo. Mas olha só, aqui é a entrada do pátio. Essa parte aqui é o pátio, né? Aqui é a entrada, você dá de cara com o altar do holocausto, do sacrifício. Ali você tem o altar a pia, né? A bacia d'água onde eles se lavavam. Ali dentro tem a tenda. A tenda, o que acontece? Ao entrar naquela primeira, a tenda era dividida em duas. Ao entrar na tenda, à sua direita você tinha a mesa da proposição, que tinha os pães ázimos já de uma semana vencidos, que os sacerdotes tinham que comer, os levitas. Aí da sua esquerda você tinha ali o candelabro de 7 pontas. Na sua frente você tinha ali, na divisão com uma outra cortina, tinha um altar de incenso, que tinha que ter esse incenso saindo a fumaça todos os dias com aromas agradáveis a Deus. Passado aquele local, né, aquela segunda cortina dentro do tabernáculo, da tenda, você entrava no Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança. Dentro da arca você tinha a vara de Arão, o pote do maná e a tábua dos 10 mandamentos. Tudo bem aí? Qualquer dia a gente vai lá visitar, aqui em São Paulo mesmo, tá? Não vamos lá em Israel não, Israel é caro. Visitar o templo, mas lá só tem ruínas, a gente tá aqui. E olha só, e Deus, quem orientou a posição deste templo móvel. Deus falou assim, olha, eu quero que a posição deles fique assim. A entrada devia ser sempre para o leste, né, onde o sol nasce. Por que para o leste? Porque o sol nasce, é para fazer uma alusão a Jesus Cristo, o nosso sol da justiça. A igreja do Senhor, queridos, sempre tem que estar assim, logo de manhã, as portas dela, né, igreja como nós, seres humanos, voltados para Jesus. A primeira coisa que nós temos que ver é Jesus Cristo. A igreja tem que ver Jesus, o sol da justiça. Nós não podemos desviar a nossa visão de Jesus. É só Jesus e nada mais que Jesus. Não adianta a gente querer inventar tantas coisas aí. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É como se Deus estivesse falando para o povo de Israel, olha, as portas vai ter que estar direcionada para o nascer do sol. Por quê? A minha casa deve estar direcionada para Jesus. A minha igreja deve estar constantemente lembrando-se de Jesus. Cada pessoa que entrar na minha casa tem que ver Jesus. Meus irmãos, se chegar um dia que as pessoas entrarem aqui nesta igreja, nessa nossa igreja, e não verem Jesus aqui neste lugar, não fisicamente, mas Jesus aqui, agindo aqui, a gente fecha as portas. O nosso centro é Jesus. Pode mudar a imagem para mim, Brenda? Então nós tínhamos 13 tribos trabalhando ali no tabernáculo, 12 tribos externas, e na parte interna nós tínhamos os levitas, que eram da tribo de Levi. Na casa de Deus é aquilo que eu falei, todos nós temos que trabalhar em comum acordo. Não é o meu ministério que tem que crescer, não é o meu que é melhor que o outro, não, é o reino de Deus, é a casa de Deus. Nós como igreja, como ministério, a gente nem chama de departamento aqui, que departamento dá um sentido de separação, né, um do outro, né? Mas ministérios nós somos chamados porque o ministério é do Senhor Jesus, então Ele está controlando tudo aqui. Então, os ministérios na casa de Deus tem que acontecer. Você vê que Deus pegou as 13 tribos ali, não eram só 12 tribos, você vai ver 12 fora, mas tem a tribo dentro ali, né? São 13 tribos, 11 filhos de Jacó, menos José, tá? E 2 netos, Levi e Manassés. A tribo de Levi ficava lá dentro, e o restante ficava ali fora. Os levitas eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. Eu não sou a favor de chamar músicos e cantores da igreja de levitas, tá? Porque eles eram responsáveis pela manutenção. E vamos ser sinceros, né, gente? Dificilmente a gente vê o pessoal fazendo alguma coisa, ajudando e tal, né? Mas eles trabalham aqui. Mas não são, queridos. Eles carregavam, eles eram responsáveis por transportar, montar e desmontar o tabernáculo. A parte mais sensível e santa cabia aos levitas. Só eles podiam desmontar tudo, aquela tenda lá, e só eles que podiam transportar aquilo. Eram os levitas.
Os levitas trabalhavam única e exclusivamente para Deus. Como é que eles se mantinham? O povo era abençoado pelo trabalho dos levitas. E o que acontece? E esse mesmo povo abençoava financeiramente os levitas. Fantástico isso, né? Aí você tinha também o que lá dentro? Os sacerdotes. Os sacerdotes eram apenas os descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Lembra de Arão? Isso. Não eram de toda a tribo. Eles acampavam na parte interna do tabernáculo. Ficava ali dentro do tabernáculo. Os exércitos. Você vê que aqui, esses homenzinhos aqui são os exércitos. Olha só que legal isso daqui. Você tem todas as tribos ali, mas quem estava na frente? Qual tribo que estava ali na frente? A tribo de Judá. 74.600 homens. 74.600 homens da tribo de Judá. Por que a tribo de Judá tinha que ficar aqui na frente da entrada do tabernáculo? Porque a tribo de Judá, queridos, há uma alusão a Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 5, versículo 3, onde diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. É aquele que guarda, ele é o grande general de guerra. Se o diabo tentar se levantar contra a igreja, se levantar para destruir a igreja, primeiro ele tem que passar por quem? Pelo exército do leão da tribo de Judá. Jesus fala assim: vai mexer com a minha igreja? Passa por cima de mim. E ele fala assim: só se for sobre o meu cadáver. Agora vai no túmulo, vê se acha o túmulo de Jesus, no cadáver de Jesus lá. Não atinge, queridos. Por anos, milhares, mais de 2000 anos, a igreja tem sido perseguida para ser destruída, para ser acabada, mas o leão da tribo de Judá tem deixado a igreja dele de pé ao longo desses milhares de anos. Porque o nosso Jesus, ele cuida, ele zela, ele protege a sua igreja e todos os que estão na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Está uma modinha aí agora de gente que não precisa falar assim: eu sou cristão, mas não preciso de igreja, né? Os crentes desigrejados. Olha, vou contar um segredo para vocês. Lembram da Arca de Noé? Quem lembra da Arca de Noé? Moisés estava dentro da Arca de Noé, 150 dias lá dentro. O que acontece? Os animais fazendo cocô, fazendo xixi, tem que alimentar, fazer um monte de coisa, um cheiro horrível, né, terrível, não podiam sair porque estava chovendo, dilúvio lá fora, tal. Problemas constantes lá dentro da Arca de Noé, não tinha? Imagina, você não conseguia dormir porque quando ia dormir um bicho acordava, tinha que alimentar. Agora me diz uma coisa, era melhor dentro da arca ou fora da arca? Dentro, fora é morte. Você fora da igreja, você vai morrer espiritualmente. Você vai se apagando. Mas se você está na igreja, não é só a questão de estar perto de gente não. É porque nós temos o leão da tribo de Judá tomando conta da gente. Contra a igreja dele, o inimigo, as portas do inferno não prevalecem. Porque ele está tomando conta. E sabe, muitas vezes o diabo está tentando entrar na sua vida e você está deixando porque você não está vindo para a igreja, mas vem para a igreja, porque olha, ele vai tentar roubar a sua paz, vai tentar tirar a tua alegria, roubar a tua tranquilidade, mas você vai perceber que quando você está sendo coberto pela igreja e pelo leão da tribo de Judá chamado Jesus Cristo, o diabo vai bater em retirada da tua vida em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Na minha casa, a minha casa é a extensão da igreja. Nós somos uma igreja na minha casa. Não é que tem culto, não. A igreja, nós somos aqui, seres humanos. Mas a minha casa é uma igreja onde o Senhor monta acampamento. E se o diabo tentar entrar na minha casa, ele vai se deparar com Jesus aqui, Cristo lá na frente assim: o que você quer aqui? Porque a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Faça do teu lar uma igreja onde Jesus reina. E o diabo pode vir, rugir, brincar, sabe, fazer tanta coisa. O diabo é como um cachorrinho nas mãos de Deus, e Deus está ali, ó, com a corda, com a corrente, falando: até aqui, ó, pode voltar, não vai mais não, para por aqui. Nosso Deus cuida de nós, meu irmão. A posição de cada peça apontava para Jesus. Todos os engates volta na outra imagem para mim, Breda, por favor. Tem como? Tem. Todos os engates aqui que você vai ver aqui,
né, nesses pedacinhos para segurar que também ali em cima, depois eu trago outras imagens para você numa outra oportunidade, faziam um sinal de uma cruz, para poder segurar todas as cordas, os suportes, era tudo em formato de cruz. No tabernáculo tinham 3 portas feitas de véu, a primeira aqui, a segunda e a terceira lá dentro. Essa é a primeira de véu também, aí você tem para entrar na tenda, e depois no meio da tenda tem outra. E olha só que interessante, quem não era israelita, nem passava aqui. O israelita, ele passava por aqui e chegava só nesse lugarzinho aqui do holocausto tal, que era o pátio que a gente chama. O sacerdote, ele entrava onde tinha a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso ali dentro da tenda, passava o segundo véu. Aí o terceiro véu era somente uma vez por ano, somente um israelita, uma pessoa especial, alguém que tivesse um relacionamento profundo com Deus. Somente o sumo sacerdote é quem passava o terceiro véu, apenas uma vez por ano no dia da expiação. Ele era o único que tinha autorização por Deus de entrar no Santo dos Santos, como era chamado aquele local. No Santo dos Santos, Deus manifestava a sua presença na Arca da Aliança. A presença de Deus estava fora da presença do povo. O povo estava tudo aqui em redor e Deus estava ali. Por que Deus ficava ali separadinho e ninguém entrava? Porque, queridos, Deus não se mistura com o que é profano. Deus não se mistura com o que é profano. A palavra do Senhor no Salmos 89, verso 14 diz que a base do trono de Deus é retidão e justiça. Deus é justo, Deus é reto. Deus não pode se misturar com o pecado. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: ai dos que chamam mal ao bem e bem ao mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Deus não pode se misturar com o que é mal, com o que é errado. Deus nunca vai abençoar um casamento que está sendo quebrado. Deixa eu melhorar isso daqui, presta atenção no que Deus está falando. Deus nunca vai abençoar um relacionamento em que você está destruindo um outro casamento. Só isso que Deus tinha a falar. Deus é o justo juiz. Olha, pastor, mas é plano de Deus para a minha vida. Ele é o homem da minha vida, Ele é a mulher da minha vida. Se está casado, não faça isso. Deus não vai te abençoar de maneira alguma. Amém, queridos? E Deus cuida de nós. Esse altarzinho aqui era o altar onde um animal era sacrificado para cobrir os pecados do ser humano. Ele cobria os pecados do homem. O homem chegava lá, colocava a mão sobre o animal e falava assim: eu pequei nisso, naquilo outro, e cortava, degolava, o sangue caía. A lei revelava o pecado e o sangue daquele animal cobria o pecado daquele homem. E o que Deus fazia? Deus saía vamos entender mais ou menos isso. Deus saía lá do Santo dos Santos, passava pela bacia, olhava no altar, via o sangue e voltava. Essa pessoa está purificada. Não enxergava o pecado das pessoas porque alguém morreu no lugar dela. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus está andando, e há um homem chamado João, o Batista, estava batizando pessoas, e de repente João enxerga Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira, ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Aquele animal que o povo precisava, sempre tem um animalzinho para sacrificar, para cobrir o pecado dele, mas o pecado ainda estava ali no ser humano, era só coberto, não precisou mais, quando Jesus apareceu e morreu na cruz do Calvário por nós, porque Ele tira o pecado das nossas vidas. Isaías capítulo 43, versículo 25, o Senhor diz: olha, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor a mim, e que não se lembra mais de seus pecados.
Ele, em Jesus, Ele arranca de nós, passa uma borracha nos nossos pecados e nos coloca santificados diante de Deus. Esse é o ponto culminante da celebração da ceia do Senhor. O sangue ou o suco que nós temos ali simboliza o sangue de Jesus derramado por nós. O sangue que na cruz tirou os nossos pecados, de uma vez por todas, tirou os pecados do mundo. E o pão que nós comemos simboliza o corpo de Jesus recebendo os nossos pecados. É como se fosse aquele animal que foi levado ali, que foi transferido para aquele corpo do animal, o pecado daquele israelita. E Jesus, na forma humana, tomou o meu pecado, tomou o seu pecado e derramou o sangue dele para que nós tivéssemos purificação das nossas vidas diante de Deus. Somente em Jesus Cristo acontece isso. Nenhum outro Deus consegue fazer isso por nós. O Deus que tomou o nosso lugar e assumiu os nossos erros. Desde Gênesis capítulo 3 até hoje, dia 3 de novembro de 2019, Ele está fazendo isso, assumindo o meu e o seu erro. Esse é o nosso Deus, o Deus que assume os nossos erros. E mais do que isso, Ele quis um tabernáculo no meio do povo para estar no meio do povo. Aí o tabernáculo deixou de existir, Davi fez o templo, aliás, teve a ideia do templo, Salomão construiu, foi destruído, foi reconstruído por Herodes. E o que acontece? Depois foi destruído de novo. Mas olha só, a Bíblia nos fala no Novo Testamento que nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus falou para nós no último capítulo de Mateus 28, verso 20. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O povo precisava do tabernáculo ali para dizer que Deus estava ali. Hoje nós precisamos de Jesus para dizer que Deus está em nós, está conosco todos os momentos. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos agradecer a esse Deus que tem estado conosco. Aliás, vou pedir para o pessoal já trazer a ceia aqui, para nós participarmos disso. Lembrarmos que esse Cordeiro de Deus, que tomou os nossos pecados, assumiu os nossos erros, está aqui para nos abençoar, para mudar a história da nossa vida. O leão da tribo de Judá, é isso que nós vamos lembrar. Não precisamos do tabernáculo, porque nós somos esse tabernáculo móvel de Deus. Onde Deus vai, nós estamos lá. Onde nós estamos, Deus tem que estar lá. Amém? Nós vamos agora neste momento fechar os nossos olhos, fazer uma oração agora pedindo perdão para Deus dos nossos pecados. Por que pedir perdão para Deus? Porque neste momento nós vamos colocar os nossos pecados em Jesus, o Cordeiro de Deus. O que você pecou, o que você falhou, você vai falar: Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Esse em nome de Jesus, você está transferindo para Jesus os seus pecados. Nós vamos orar agora. E eu vou pedir uma gentileza a você, com seus olhos fechados. Deixe a Deus agora, o Espírito Santo, revelar o que você precisa pedir de perdão. E peça agora. Eu não posso pedir por você, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça e do pecado. Então, deixa Ele falar: olha, você pecou nisso, você pecou naquilo. Aproveite e peça perdão agora, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu vou dar a você 1 minuto para você falar com Deus. Senhor Deus,
Eu quero louvar o teu nome por Jesus Cristo, este tabernáculo vivo que veio fazer morada em nós. Obrigado, Senhor, porque em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor está perdoando os nossos pecados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo entre nós, cuidando de nós, fazendo tua obra em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, faz tua obra completa neste lugar, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, faz maravilhas em nosso meio, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação neste lugar. É isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Ficou sem som aqui. Amém? Nós vamos passar agora o pão, você vai segurar com você, nós vamos compartilhar juntos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, tomai, comei, faz isto em memória de mim. Você segura com você, para nós participarmos todos juntos. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, lidar com a alma. Queremos mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais e levantar as mãos, muito mais e adorar de coração, lidar com a alma. Queremos mais, queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar com tua glória, tua glória. Tua glória, o peso da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar sou eu. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Agora dá para entender, né? O que é esse corpo? No nosso lugar diante de Deus, Ele tomou o nosso lugar. Tomai e comei, faz isto em memória de mim, foram as palavras do Senhor. Então participemos agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.
Semelhantemente, depois de ceiar, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vai ser passado, você segura com você, para celebrarmos todos juntos. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar com tua glória, tua glória. Queremos de tua glória, o peso da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar, sou eu. Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar com tua glória, tua glória. Queremos de tua glória, o peso da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar sou eu. Aleluia. Enche, Senhor, este lugar. Enche a minha vida. Enche a vida da tua igreja, de cada pessoa aqui, ó Pai, com tua glória nesta noite. Com tua glória, Senhor. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, diz o Senhor Jesus. Tomai, bebei e fazer isto em memória de mim. Participemos todos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, queremos de tua glória, aleluia. Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar com tua glória, tua glória. Esse lugar sou eu.
você pode, aplauda o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixar a gente vai a noite inteira aqui adorando o Senhor, amém? Queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e essa comunhão do Espírito Santo seja conosco para sempre. Que Deus te abençoe e se prepara para viver a semana mais gloriosa da tua vida. Em nome de Jesus, amém? Dá um abraço de profeta na pessoa ao teu lado, fala: olha, Deus te abençoe e uma semana de vitória em nome de Jesus.